Hoje nós temos então a satisfação de ter conosco o nosso amigo trabalhador da casa, Jaime Nunes, que vai escandalizar eles, né, Jaime? Vai escandalizar todos nós. O Jaime vai nos escandalizar, vai nos falar sobre escândalos. Que Jesus te ilumine. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa, junto dos amigos queridos, que sempre vêm aqui nos acompanhar, pedindo a Deus que nos envolva com seu amor, que Jesus nos fortaleça, os bons espíritos também nos auxiliem, para que a mensagem venha nos ajudar na vivência diária. Esse tema, escândalos, ele está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos versículos de 11 a 17. Mas além do que for comentado aqui, nós temos outros livros que falam sobre ele. Conduta Espírita, Jesus no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Oferenda, pelo Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. A mensagem inicial coincide com o recado de Jesus que está nesse nosso tema, porque ele nos traz um alerta com relação às crianças, esses espíritos que vêm para junto de nós e precisam da nossa assistência, do nosso amparo, da nossa ajuda e do nosso amor. E ele diz lá no Evangelho o seguinte: mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhes fora pendurar-se uma pedra no pescoço e o atirasse nas profundezas do mar. Depois nós seguiremos na sequência do tema, o comentário. Kardec também procurou no Livro dos Espíritos tentar alguma coisa com os nossos irmãos espirituais sobre esse tema. E ele fez duas perguntas. A 655, onde ele indaga os espíritos: é reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção nisso, como em todas as outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, se não respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. E a pergunta seguinte trata também do respeito à religião do nosso semelhante. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, a questão religiosa, nós não devemos nos envolver, né? Entrar em atritos, discussões, desavenças, porque são escolhas, são opções de cada um dos nossos irmãos. Cada um está no seu estágio, no seu nível, e não podemos esquecer que certa religião nós todos já transitamos por ela, e o nosso pensamento era diferente. O escândalo. Primeiramente, nós temos que definir o que é o escândalo para compreendermos melhor depois a mensagem de Jesus. Ato que pode induzir outrem ao mal, a erro ou a pecado, mau exemplo. Ato que ofende o pudor, os sentimentos religiosos. Indignação produzida por mau exemplo ou por ofensas. Ofensa, injúria, desordem, tumulto, alvoroço ou vergonha. Isso tudo são as consequências daquele que comete um ato desamorador. Tipos de escândalo. Vejam bem que não é só a questão religiosa que busca alguma resposta para o escândalo. Há estudiosos que eles colocam tipos de escândalo para nós compreendermos como ele é tratado de maneira geral fora o campo religioso. Então ele pode restringir-se a uma localidade,
Então, nós poderíamos ter um escândalo de alguém que cometesse um ato errado aqui em Balneário Camboriú. Ele pode ir além, se tornando um escândalo estadual, pode ser um escândalo nacional e, dependendo do impacto que ele causa, vira notícia mundial. Então, daí ele é um escândalo realmente que chama a atenção de todos. Então, ele também varia de acordo com o número de implicados e de acordo com a notoriedade das pessoas. Então, em função dos cargos, ele é ainda mais destacado. Eles podem ocorrer no âmbito privado. Por exemplo, infidelidade conjugal, sexualidade e outros itens também. Ou no âmbito público, que é esse onde nós vemos quase que diariamente informações sobre políticos. Então, seriam escândalos políticos, financeiros, desportivos, acadêmicos, religiosos, judiciário. Segundo o professor John B. Thompson, de Cambridge, auxiliado também por um estudioso português, eles dizem que o escândalo se divide em 3 tipos: sexual, financeiro e de poder. Mas todos eles são muito divulgados, né? Chamam a atenção pelos fatos que envolvem essas pessoas e o comprometimento delas também. A própria mídia destaca também os escândalos, dividindo, segundo o noticiário, escândalos por corrupção, suborno, abuso de poder, tráfico de influência, nepotismo, desvio de verbas, fraude, falsificação, compra de votos, contrabando, tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, pornografia, abuso sexual, prostituição, racismo, tortura, agressão, espionagem, escuta telefônica. O campo para divulgação do escândalo é grande. Então, há sempre um curioso tentando fazer com que alguém que se envolve em determinada circunstância dessa, isso vire notícia. E depois vem as consequências, porque o comentário se alastra, se espalha, e às vezes até por descuido nosso, há notícias falsas, mas nós acabamos acreditando na informação que chega, porque também há interesse em nos trazer isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso mistério não seja desacreditado. Eu não posso ser espírita na casa de Jesus agindo de uma forma e lá fora ser de outra. Eu não posso estar aqui ensinando a doutrina de Jesus se lá fora eu posso cometer todos os deslizes. Então Paulo nos alerta justamente para isso. Se nós somos espírita, nós temos que ser o bom espírita, aquele que tem consciência da sua responsabilidade, do compromisso, do envolvimento com a doutrina de Jesus. Porque também nós seremos motivo depois de desavenças, chacotas ou outro tipo de coisas. Escândalo também é algo terrível, porque ele não traz vergonha somente a quem o provoca. Isso nós precisamos estar atentos. Então, se eu, cidadão Jaime Nunes, cometer algo que chame a atenção, que possa ser dito como um escândalo, eu estou manchando a minha história e qualquer outra pessoa. Então, aquele conceito que havia sobre mim vai se desmanchar. A forma com que me olhavam para o Leandro ou para a Luciana não é mais a mesma. Os amigos, porque vão ter aqueles que dizem: ah, mas o Jaime era amigo do Leandro, era amigo do Adilson, é amigo do Valdomiro. No fim eles vão dizer: mas são todos do mesmo bando, porque estão próximos. Mas aqui vem um grande problema: a família. Será que quem faz tudo isso, ele pensou
na vergonha da esposa, dos filhos, dos familiares, dos netos? Eu, às vezes, fico tentando imaginar o que passa a esposa do irmão desse, que está aí nessas mídias devido a esse tipo de atitude. O que sofre essa mulher que nem sempre participou, nem tinha conhecimento, e os filhos que vão para aulas, né, para a universidade ou trabalham. Então sobra para todo o grupo. E eles vão dizer ainda que o Jaime era da casa de Jesus, aí a casa de Jesus também entra e diz, pô, mas essa casa espírita lá não está ensinando nada, ou tem algo errado. Então nós temos que cuidar justamente por isso. Andar certo, correto, trabalhando honestamente e decentemente, para que não venhamos a dar um mau exemplo. A criança como símbolo, né? Então agora nós vamos entrar no que Jesus comenta. Ai do mundo por causa dos escândalos. Olha, Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. Porque é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que cometer o escândalo. E ele alerta mais. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou dois pés para serem lançados no fogo eterno. Quando ele fala de criança, que nós temos que cuidar para que esse mau exemplo não influencie as crianças, ele está falando daquele ser pequenino, puro, inocente, mas ele está falando para nós também, que somos crianças espirituais. Nós estamos em aprendizado, e nesse grupo de seres que é a humanidade, tem pessoas de idade que são crianças, são puras, decentes. Podíamos dizer assim, a fé simples, sem malícia. Ele está falando disso. Quando eu uso a boa fé, a bondade de alguém para iludi-lo, para envolvê-lo, eu também estou escandalizando. Eu estou induzindo o irmão a entrar numa confusão que muitas vezes ele não sabe. E nós não vemos isso? Seguidamente aparece alguém com milhões na conta e ele não tinha nem dinheiro. Mas ele vai lá para a justiça, tem que responder, vem uma série de consequências. Essa é uma criança que Jesus fala também, porque ele foi boa fé, não investigou, não procurou saber o porquê, a origem que aquele dinheiro está lá. Quando Jesus fala aqui também que é proibido, né? Ao entrar na vida sem pé, sem mão, cego, surdo, mudo, ele está dizendo o quê? Entrar na vida, o que é que representa para nós espíritas? É a reencarnação, é retornar para cá com alguma deficiência. Porque eu vou ter que prestar conta, conforme o órgão, né, que eu utilizar, e que foi o motivo de escândalo, depois há o acerto com a justiça divina também. Nós, olhando de fora, muitas vezes ficamos pensando, mas parece que a maldade vence, né? As pessoas golpistas de má intenção é que estão nos derrotando. Na época de Jesus, um dos discípulos perguntou a ele sobre isso. Mas Cristo, parece que aqui os vencedores são esses que têm boa vida, que enganam, que mentem, que trapaceiam. E a resposta de Jesus foi muito simples e ela serve para hoje. Ele só disse assim, eles viverão. Então não vamos pensar que essa vantagem momentânea, essa vitória aparente, não vai trazer consequências. Eles viverão, como nós também viveremos. E não é Deus que nos pune, somos nós que, agindo errado, burlamos a lei divina e depois nos comprometemos também. Nesse livro, chamado Na Escola do Mestre, pelo Espírito Vinícius, Psicografia de Pedro de Camargo,
Ele tem uma mensagem chamada Escândalos e seus instrumentos. Ela é grande. Ela explica bem exatamente o que ocorre quando nós nos descuidamos, as consequências de vida futura. Ele conduz essa mensagem da seguinte forma: nós, como seres humanos, quando temos um problema de um membro que está doente, uma mão que está infeccionada, ela pode aumentar essa infecção, nós temos que fazer o quê? Muitas vezes amputar uma parte da mão, do pé, do corpo, para evitar que a infecção se alastre. Como é que o espírito vai acertar isso? Ele vai receber depois umas restrições no corpo para evitar que de novo ele incorra no mesmo erro. Aí nós vamos entender a mudez, a surdez, né? E todos esses problemas que nós enfrentamos em função dos descuidos, das nossas desatenções aqui. Então, quando ele fala em cortar a mão, ele está dizendo, não precisamos cortar a mão. Cortar a mão significa eu cuidar com essas mãos para evitar que eu a utilize na prática do mal, falsificando documentos, fazendo assinaturas falsas e tantos outros desonestos que são desonestidades que são as nossas mãos que fazem. Os nossos olhos, né, nos enganam. Tem olhos normais, olhos bons, e temos olhos de malícia, que enxergam tudo de forma diferente, né, com interesses, com desejos. Então, às vezes é melhor que você não enxergue bem para não se comprometer. E assim serve para todos os demais órgãos do nosso corpo. E ele finaliza dizendo o seguinte: são assim os ensinamentos do incomparável mestre e único condutor dos homens dignos de confiança, claros, concisos, e vão nos esclarecer, dar a resposta de todas as deficiências que o homem enfrenta nessa sua transição pela carne ou nessa chamada reencarnação. Ele diz: a cegueira de nascimento, a surdez, a mudez congênitas, a falta de membros inferiores ou superiores e outras tantas deformidades que nascem em muitas crianças, a imbecilidade, a idiotia que acompanham certos rebentos do berço ao túmulo, que representam senão defeitos ou manifestações exteriores de causas íntimas, isto é, de delitos anteriormente praticados, cuja remissão é solicitada pelos próprios culpados. Então nós sabemos, pelos nossos estudos, que há um planejamento reencarnatório e o espírito vai buscar a melhor forma de se recuperar, né? Eliminar esses seus erros, essas suas falhas, para que ele possa também evoluir caminhando dentro da lei do bem e do amor. Eu tenho dois livros aqui também, excelentes, de Joana de Ângeles, que eu aproveitei para falar sobre o escândalo. Esse aqui, Seja Feliz Hoje, através de Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo, ele se chama Descalabros Morais, é nesse que eu vou me fixar mais. E há um outro, também de Joana, Dimensões da Verdade, que ela trata do escândalo propriamente dito. Então, o que é que ela diz nessa mensagem recebida por Divaldo Franco na sessão mediúnica da noite de 1º de junho de 2015, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia? Prestem bem atenção no que ela nos diz. Sucedem-se, em volúpia surpreendente, os escândalos na sociedade contemporânea,
que se sente aturdida sob o clamor das decepções e dos desencantos em escala crescente. Não vamos imaginar que é só o Brasil que tem escândalos. O mundo inteiro caminha mais ou menos nessa direção, em todas as partes do universo. Causando grande impacto à primeira vista, alcançam um nível de acontecimentos comum e trivial. Tem gente nesse caminho achando que é minha vez, eu vou aproveitar. É normal, é o que ela nos diz. Quando o mais recente, sempre mais escabroso, diminui ou apaga as impressões perturbadoras do anterior. Nós não saímos de um, já aparece outro num volume ainda maior. São de todos os tipos. E aqui é que está a razão da nossa queda. As suas raízes estão no egoísmo, porque todos nós somos egoísmos. Pensamos em resolver o nosso problema, arrumar o nosso bem-estar, o nosso comodismo. As consequências nós não pensamos. Conhecido em todas as épocas da história. Então Jesus falou, mas anteriormente a ele já sabia isso também. É condição da humanidade. Na civilização atual atinge um clímax alarmantes e sem precedentes. Então eles são necessários porque nós não conseguimos andar no caminho reto e correto. Vão continuar a acontecer. Cidadãos masculinos e femininos de alto coturno social. Aqui tem um termo que me chamou a atenção, porque alto coturno, eu sou do exército, para nós é alta patente, né? Seriam aqueles que comandam e dirigem, e ela usa esse termo na mensagem. Ela está falando do alto grupo social, daqueles que estão em nível elevado, que se apresentam como verdadeiros modelos de triunfo. Parece que eles são os ganhadores, porque está nas mãos deles tudo que eles imaginaram e tentaram. De repente são arrolados como criminosos vulgares. É por isso que nós temos que cuidar. Quando Jesus pede orar e vigiar, nós não podemos comentar muito, porque ele é isso e aquilo. Eu não sei como é que às vezes a situação se apresenta para mim. E nós temos uma vantagem de sabermos da justiça divina e da reencarnação, que nada disso vai passar despercebido, mas eles talvez não saibam que existe isso, então jogam todas as fichas numa existência só. Em razão de seus torpes compromissos morais, que revelam a lama sobre a qual edificam as aparências brilhantes. Então, não adianta eu aparecer de bom. Não adianta eu estar num posto, numa função, num cargo, achando que eu sou um santo. Eu tenho que ser bom. Então, dentro daquilo que me compete fazer, no compromisso que eu assumi, eu tenho que realizar o melhor. E não me iludir, porque eu também não estou só iludindo os outros. Desvios sexuais que se tornam comportamentos aplaudidos. Infidelidade conjugal e adultério. Suborno, tráfico de influência, de drogas, de contratos milionários, de criaturas humanas crucificadas na escravidão. Há exploração também do ser humano, que existe muitos irmãos levando jovens inocentes, dizendo que lá fora existe um emprego em outros países, e são levadas depois para a escravidão do sexo. E nós não sabemos da maior parte desses acontecimentos. Mas tudo isso o homem fez, está fazendo e vai fazer ainda durante muito tempo. Corrupção de todas as matizes, são-lhes feridas purulentas, ocultas em tecidos caros, roupas luxuosas, sob adereços caríssimos, em ambientes de alto poder de consumo. O dinheiro é fácil, então
me dado o direito de eu comprar vários carros, vários vestidos, várias camisas. E é tão triste você ver isso, porque de repente a máscara cai. Há numa cidade do Brasil, havia, né, eu conheço só essa, uma loja que ela vendia o seu vestido mais barato por 30 mil reais. Eles não davam conta de trazer vestidos. Não se dava cheque, nem tinha cartão. O dinheiro era entregue, o pagamento em sacos de dinheiro. Infelizmente, pela contenção de todos esses esquemas, a loja fechou e não tem mais saco de dinheiro girando por aí. Tinha irmãos abusando da condição, da situação que dispunham, cometendo também os seus escândalos pelo mau exemplo e envolvendo outras pessoas também. Sem pudor e nem dignidade, que fingem defender e vivenciar, utilizam-se dos expedientes sórdidos do crime. Há muitos irmãos que nós não fazemos ideia que estão ali, que não podem ser contrariados porque o inimigo tem que desaparecer. E o Brasil tem exemplos disso, mas há em toda parte do mundo. Há grupos fortes, poderosos, que eliminam aquele que não vai de acordo com a programação dos interessados. Os recursos que reúnem com doentia avidez, se aplicados na educação de novas gerações e no trabalho, fomentariam o progresso. Nós, vendo o Brasil, nós sabemos que está assim exatamente. Nós temos dificuldade de educação, de segurança, de médicos, de remédio, por descuido de pessoas que não estão entendendo, ainda não compreenderam a bênção, a oportunidade que Deus lhes deu. Não sabem que cargos, funções, poder, direção são temporários, são empréstimos de Deus. Por isso que nós temos que falar muito aqui sobre isso. Formar as nossas famílias homens de bem, para que quando eles tiverem as condições de serem chefes, dirigentes, comandantes, eles saibam agir dentro da decência, do trabalho, da responsabilidade e do compromisso legal. Então, e no trabalho que fomenta o progresso, conseguiriam afugentar os devastadores fantasmas da fome. Ela não seria eliminada, mas diminuiria para muitos dos irmãos que não têm as condições necessárias. Das doenças e da cruel violência que semeia o terror em toda parte, culminando em guerras terríveis, algumas não declaradas. Nós temos as guerras que vemos, que assistimos, que acompanhamos, mas tem as guerras que nós não sabemos. Interesses trabalhando para destruir seres, pessoas, projetos e objetivos. Indiciados após acusações vergonhosas de seus comparsas, não dispõem da mínima compostura, lutando para provar inocência irônica e mentirosa. Parece que Joana estava vendo alguma coisa próxima, né, quando deu essa mensagem em 2015. Ninguém é culpado. Todos são inocentes, né? Enganando a si próprio. Tendo anestesiado a consciência que adaptaram a circunstância da corrupção, deixam transparecer que sua conduta é a conduta correta, com os descalabros morais que acham normais. Quando nós falamos sobre a questão moral, a moral é a regra do bom comportamento. É nós buscarmos o caminho do homem do bem. Mas a moral, ela tem várias interpretações. Talvez para esses irmãos ainda a moral seja isso em função dos seus. Felizmente, a facilidade de comunicações desmascara-os, e embora nem sempre sejam punidos como são merecedores, vivem asfixiados nos pântanos que se atiraram.
Eles não conhecem e nós podemos ter certeza, uma coisa que nós temos, a paz de consciência. É a melhor coisa que nós podemos ter aqui nessa passagem. É deitar, dormir, sem dor de cabeça e preocupação. Porque desses aí, tem irmão que não pode ouvir mais nem o barulho da ambulância, que já estão assustados. Cada dia são desmontadas novas quadrilhas de luxo nos altos escalões da sociedade. Também assistimos isso. Essas vítimas do materialismo enlouquecido. Por isso que a doutrina espírita trabalha com relação ao desapego. Nós necessitamos das coisas materiais que fazem parte da nossa existência. Mas eu não posso me seduzir apenas pelos bens materiais de todos os níveis, que acreditam somente no poder do dinheiro, das posições relevantes, não podem fugir da própria consciência, do passar do tempo, das doenças e da morte. E é ela que vai separar tudo isso. Não adianta eu ter bilhões e bilhões, porque para onde eu vou, essa moeda não é aceita. E nós destruímos oportunidades preciosas, enlouquecidos pelo dinheiro. Creem-se inteligentes pela habilidade de burlar as leis. E nós brasileiros temos ainda um ditado que diz que o mundo é dos espertos, né? Então, burlando a lei humana, tudo bem, mas depois vem outras. De enganar os demais, quando na realidade são apenas astutos de breve trânsito no corpo. É uma passagem rápida. Infelizmente, o triste espetáculo mascara a cultura dos desregramentos a caminho do caos. Então a humanidade vai ter que conviver com isso, ainda porque estamos num planeta de provas e expiações e somos imperfeitos, né? Somos seres ainda em aprendizado. Embora os desconhecidos, existem em todos os segmentos sociais, indivíduos honráveis e dignos. Ainda bem, né? E são uma grande maioria para a nossa felicidade. Só que o mal se destaca, aparece muito mais. Quantos trabalhadores dedicados, enfermeiros, médicos, cientistas, pintores, escritores que estão aí trabalhando, auxiliados por uma espiritualidade bondosa para nos trazer algo melhor. Esses vão causar escândalo também. Vão ser chamados de bobo. Por que você é honesto? Por que você trabalha? Né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas o que tem que ser bem guardado por esta mensagem de Jesus é que nós podemos ter todos os sonhos, todos os projetos de uma vida melhor, de um conforto, de um bem-estar, mas que ele seja adquirido dentro do nosso trabalho, com o nosso salário, sem enganar, sem surrupiar e nem trair ninguém. Formar gerações, famílias que trabalhem nessa direção. Por isso que nós temos no Livro dos Espíritos uma lei chamada Lei do Progresso. Nós, como espíritas, todos os espíritos vamos evoluir. É a lei do progresso, queira ou não queira. Esses mesmos irmãos vão chegar lá. Mas talvez com mais dificuldade e mais sofrimento por não compreenderem a mensagem de Jesus. Vamos ver o que Joana diz também sobre essa questão do escândalo, como fortalecimento para nós. Creem diversos obreiros cristãos da atualidade na impossibilidade de viverem com retidão. Não, há irmãos que estão dentro das religiões, dos grupos religiosos, mas é difícil resistir à tentação.
E há escândalos religiosos. Há quedas de irmãos que são dirigentes, são trabalhadores. Porque nós temos fraqueza e muitas vezes ainda damos trégua para que outros nos induzam ao mal. Vocês podem ter certeza que todo trabalhador de nossa casa de Jesus, como as demais que existem no mundo, nós somos pressionados de uma forma ou de outra para desistir do bem. Muitas e muitas vezes vem a ideia, mas será que vale a pena? Eu não melhorei nada, eu estou o mesmo. O que é que eu vou fazer lá? Eu não estou ajudando ninguém. Mas nós temos que ter essa confiança, porque o trabalho do bem não se perde. Trabalhe em qualquer dos lugares onde Deus te colocar, mas trabalhe no bem. Quando triunfalmente campeiam a rapina, a ambição desmedida, a desonestidade. Por isso, produze tu o escândalo, dando fiel cumprimento aos impositivos da fé, que medra vitoriosamente no solo do Espírito. Que tenhamos fé, que acreditamos, tudo isso vai mudar. O próprio Divaldo nos diz isso. O Brasil está melhorando, embora não nos percebamos. Ele está indo para o lugar correto. Mas nós também temos que ajudar, pedir, interferir por esses irmãos enganados nos seus trabalhos, nas suas atividades e nos seus compromissos. Muitos vão dizer para nós que os dias de honra já se foram, porque não acredito ainda no valor do bem. Mas o bem sempre vencerá, embora pareça que não. E vamos ver nesse livro também. O que é que Joana de Ângeles nos diz? Nem todos os indivíduos terrestres estão envolvidos no trabalho da desonra. Os desonestos, chamam atenção e parecem construir a grande maioria da humanidade. São eles os pilares sobre os quais constrói a civilização, a ética e a cultura sadia. Ela está falando dos trabalhadores dedicados, atentos à tarefa do bem. Este é o momento de transição espiritual que alcança todos os programas da evolução terrestre. Nós estamos caminhando, então, para um mundo melhor, um mundo de regeneração que nós sabemos. Não se deve, finalizando, portanto, permanecer em dúvida íntima em face do triunfo enganoso dos criminosos bem vestidos e enviajados. Que sejamos aqueles humildes, confiantes, honestos, trabalhadores e servidores de Jesus, para ajudarmos a nós mesmos primeiramente e auxiliar aqueles que não têm a felicidade, a alegria da nossa bendita doutrina espírita. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Jaime pelas reflexões em torno de tão importante tema. E lembramos também que, por mais que a gente ache, o Jaime falou muito bem que a Terra está mudando, o nosso país está mudando para melhor, e que nós podemos acelerar isso também. Afinal de contas, as coisas, os escândalos dos quais nós somos vítimas hoje, como ele colocou bem, que apesar que essas coisas só acontecem em outros países, né? Aqui não, né, Jaime? Que ele colocou também que nós somos vítimas, direto ou indiretamente, seja pela falta de serviços públicos, seja por não ter serviços básicos que a gente deveria. Devemos sempre lembrar que faz parte da nossa programação reencarnatória, que nesse momento nós somos chamados a devolver à sociedade talvez coisas que nós tenhamos nos apropriado indevidamente no passado. Então, para acelerar esse processo, só tem um jeito: a gente se transformar, a gente ir bem, a gente ser um desses trabalhadores que o Jaime falava, que são os que efetivamente constroem a base da humanidade, para que cada vez menos necessidades de escândalo
vai ter no nosso planeta e com certeza teremos um mundo bem melhor. Mais uma vez, Jaime, muito obrigado.